Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos, glorificarmos, engrandecermos o nome daquele que é digno de honras, de glória, louvor, domínio e majestade, porque tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem nada fez tudo existir, somente com a Tua palavra. Ele diz, haja e ouve. E por isso nós estamos aqui, para louvarmos, glorificarmos e bendizermos o nome dEle, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nessa noite eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito de vigilância. Vigiar é preciso. Vigiar é preciso. E nós vamos ler dois textos. Um em Mateus, no capítulo 24, do 37 ao 39, e um texto no livro de Lucas, no capítulo 17, do versículo 28 ao 30, para estarmos falando um pouquinho do que Deus quer falar conosco nessa noite e que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para entendermos e compreendermos a vontade dEle, que é boa, perfeita e é agradável. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 24, do 37 ao 39. Mateus 24, do 37 ao 39. A palavra do Senhor diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora no livro de Lucas, capítulo 17, do 28 ao 30. Lucas 17, do 28 a 30. Diz assim: Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos pela Tua palavra, por tudo, ó Pai, que o Senhor deixou escrito para que nós, observando e através das nossas observações, nós pudéssemos viver e achar, ó Pai, o caminho de volta. Senhor, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nessa noite tenha total liberdade no coração, Senhor, de cada um que aqui se encontra e de cada um, ó Pai, que está nos assistindo em casa. O Senhor conhece as lutas, conhece os problemas, as tribulações de cada um. O quanto, ó Pai, temos passado por lutas e por tribulações, e para entendermos, ó Pai,
que só o Senhor é Deus e que só o Senhor, ó Pai, pode nos livrar das nossas lutas, dos nossos traumas, se assim o Senhor desejar. Mas se o Senhor não quiser, nós iremos passar debaixo da unção, da graça e da proteção do Senhor. Pai, abençoe a tua igreja, os teus servos, os teus filhos, aonde estiver um, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. E estamos passando por dias difíceis, dias de trevas mesmo, aonde nós não temos prestado atenção, mas está tendo um esfriamento geral do povo de Deus e a cada dia aumentando mais. E se não vigiarmos agora, nós vamos perder a nossa essência. E quando nós vimos Jesus confirmando aqui, tanto em Mateus como em Lucas, passagens do Velho Testamento, da importância da vigilância, a importância de estarmos atentos. O Senhor faz uma confirmação aqui do dilúvio, que assim como nos dias de Noé se casavam, davam em casamento, eles não perceberam que Noé entrou na arca com sua família, todos os bichos. Parece que nem curiosidade havia de ver os bichos, aquela quantidade de bicho passando, andando, e ninguém entender como que 8 pessoas poderia ter buscado animais de um canto completamente diferente da terra, que nem todos os animais eram daquela região ali, aonde Noé vivia, mas todos foram. A hora que deu a hora de entrar na arca, estavam eles lá chegando e se apresentando para entrar. Mas quando nós olhamos para a história circular, nós vamos ver que várias civilizações também confirmam esse dilúvio. Os babilônios, os assírios, também possuem relatos a respeito do dilúvio, gravados em tabuinhas de argila, peças de argila, dizendo a respeito do século 7 antes de Cristo, com muitas e incríveis semelhanças aos relatos da Escritura. Muitos de vocês devem conhecer, isso está registrado num livro chamado A Epopeia de Gilgames. E vai falar sobre essa inundação que houve na terra. Mas o Senhor está falando aqui, comiam, bebiam e davam em casamento. Está diferente dos dias de hoje? Nesse período de pandemia, estamos comendo, bebendo. Temos visto aí casamento acontecendo online. Até casamento online, chá de panela, chá de bebê, festa de aniversário online e tantas coisas sem o contato, comendo, bebendo, dando-se em casamento, mas nenhuma atividade espiritual. As atividades espirituais cessaram. Não existe atividade espiritual. Muitos planos. Quem não está com planos hoje, para na hora que acabar tudo isso, o que eu vou fazer para recuperar, para ficar de pé, para recuperar o tempo que eu fiquei parado? Planos para o futuro, planos materiais, planos financeiros, todo tipo de plano, mas espiritual nenhum.
quando Jesus está nos falando isso, até o dia em que Noé entrou na arca e Ló. Há dois comparativos aqui, Noé e Ló. Duas grandes catástrofes. Uma mundial, outra local, para que vejamos que existe um Deus que cuida de cada um. O dilúvio só aconteceu quando Noé entrou na arca. A destruição de Sodoma e Gomorra só aconteceu quando Ló estava do lado de fora. O mundo, meu irmão, nós temos que entender a importância que nós somos nesse mundo. E quem somos? Esse mundo ainda está, essa situação ainda está aí travada um pouquinho, porque nós estamos aqui. Hora que o Senhor voltar, feito ele vai voltar como nos dias de Noé, vai ser de repente, num abrir e fechar de olhos. Ele volta. E acabou o mundo. Assim como acabou com Sodoma e Gomorra, Ló mal saiu Ló de lá. Foi destruído tudo. Noé entrou na arca, começou a chover. E já não deu tempo mais. Com certeza começou a chover, foi muita gente batendo na porta da arca. Talvez gritando, Noé, abre aí, Noé, abre, abre. Mas não entenderam que quem fechou a porta da arca foi Deus. Deus vai nos dando oportunidades. Oportunidades de consertar, oportunidades de pôr em ordem, oportunidades de voltarmos para Ele, de entendermos que só Ele é Deus e que tudo o que está acontecendo, nada está fugindo do controle dEle. Não deixe, meu irmão, que as coisas desse mundo tirem sua atenção dos sinais que aí está acontecendo. Certa vez o Senhor Jesus virou para os escribas e para os fariseus e disse, olha, vocês olham para o céu de manhã e vê que ele está rubro. Você sabe que vai chover à tarde. Você sabe se no outro dia vai fazer sol, se vai fazer frio, olhando simplesmente para as nuvens. Mas vocês não estão sabendo discernir os tempos. Vocês não estão vendo o que está acontecendo. E nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias de oportunidade, os últimos dias de conserto, os últimos dias de realmente aproveitarmos a porta aberta. Jesus nos fala que enquanto Ló e Noé permaneceram entre o povo, o mal não veio. Assim também vai ser nos últimos dias. Vai ser nos últimos dias, enquanto os salvos estiverem no mundo, nada acontecerá à humanidade. Por isso, nós temos que entender a importância de sermos o sal. Nós estamos temperando esse mundo, mas essa situação só permanecerá até o dia em que os escolhidos, os separados, os preparados forem arrebatados. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso, estáis vós apercebido, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Pedro para e faz uma pergunta para o Senhor. Senhor, diz essas palavras a nós? A nós ou também a todos? Jesus vai falar assim, observa a figueira. Observa a figueira, eu estou falando a todos. Não é só vocês, não. Aqui eu estou falando geral. Eu estou falando para toda a época, tanto agora como depois. Observe a figueira. Quando ela começar a dar os rebentos, começar a sair os brotos, é sinal de que vem frutos, é sinal do tempo. Israel sempre foi a figueira de Deus, o termômetro do mundo.
A figueira foi arrancada pela raiz. Não sobrou nada de Israel em 70. Acabou Israel. Deixou de ser nação, deixou de existir. Mas Deus, o Senhor Jesus, coloca ela como observação. Observe a figueira. Quando ela começar a soltar os seus primeiros rebentos, os seus primeiros frutos, é sinal que o fim está chegando. Vai ter rumores de guerra, muitas coisas. Mas observe a figueira. É engraçado que Israel foi arrancada completamente em 70 depois de Cristo e foi replantada. É engraçado que ela foi replantada no dia 14 de maio de 1948, através de uma resolução da ONU. Simplesmente não tinha nação. A partir de hoje aqui é nação. Aonde já se viu acontecer isso? Mas olhando as Escrituras, estudando, compreendendo ela, nós vamos ver o que Deus está falando de Ezequiel. Deus vai falar com Ezequiel ali no capítulo 37, naquele vale de ossos secos. Quando Deus fala com Ezequiel, Ezequiel, o que você vê, Ezequiel? Muitíssimos ossos secos, muito secos. Pode reviver esses ossos? Ezequiel vira para o Senhor e fala, tu sabes, Senhor, tu sabes. Israel estava sendo considerada só aquela montoeira de ossos, até 1948, sem oportunidade, sem chance. Mas Deus fala com Ezequiel lá no passado, profetiza Ezequiel. Profetiza sobre esses ossos secos, Ezequiel. Porque Israel vai levantar. Vai ser uma grande nação. E assim Ezequiel faz, e ali acontece todas as coisas. Israel deixou de existir durante 1862 anos. 1862 anos. Quando o povo foi levado para o cativeiro, Deus levantou quase todos os profetas. Quase todos. Profetizaram contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra os filisteus, contra a Babilônia, contra a Síria, não essa Assíria que está aí, a Síria, que eram duas. Manda todos eles profetizar contra elas, que ele destruiria todas elas. Onde estão essas nações? Onde estão os cananeus, os heveus, jebuseus, sabuseus? Todos eles. Não se fala mais nada, ninguém sabe. Acabou. Israel, a menina dos olhos de Deus, fica 1862 anos sem terra, sem espaço nenhum. Mas quando Deus faz ela surgir, ela levanta de novo. E nós sabemos que ela é um sinal do final dos tempos. É um sinal, é um aviso que é colocado para cada um de nós, para nos prepararmos, porque o final vem, o fim está chegando. Estamos vivendo as últimas horas. Vai passar os céus e a terra. Mas as palavras do Senhor não hão de passar. Não há nada sólido e permanente. Não há nada sólido e permanente do que a palavra do Senhor. Tudo vai passar. Todas essas estruturas vai derreter, vai acabar. O sol, a lua, as estrelas, tudo vai derreter, vai acabar. A única coisa que vai perdurar é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para que a gente entenda, para que a gente compreenda, para que a gente se prepare para a única coisa que é verdadeira e que é permanente. Pela palavra, todas as coisas passaram a existir. Quando tudo deixar de existir,
somente a palavra continua, vai continuar, simplesmente porque o Senhor é a palavra. Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e que está entre nós. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 19, 13. Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A Palavra. Respondeu o Senhor: olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O Senhor, nesse texto aqui de Mateus e Lucas, ele vai nos dar tantas explicações sobre a vinda dele, a segunda vinda. Ele vai falar assim, ó, um ladrão planeja. Ele vai colocar a volta dele como se fosse um ladrão. E quando a gente olha tudo, a gente vê assim, um ladrão planeja todo o assalto. Nunca avisa a vítima com antecedência. O cara, quando vai entrar para roubar, ele fica dias vigiando, olhando aonde ele vai arranjar uma brecha para ele entrar, ou a oportunidade, e entra. Ele nunca avisa. Nenhum ladrão manda uma carta, um telegrama, um fax, uma mensagem de WhatsApp. Ó, vou entrar na sua casa hoje, vou te roubar. Não manda. Mas o Senhor Jesus avisa. Observe as coisas. Eu vou vir como ladrão, mas eu estou avisando, vigie, porque eu vou vir. E eu vou chegar como ladrão. O ladrão, quando a vítima vê, já não dá tempo de mais nada. O Senhor está falando, observe as coisas. Mas eu vou vir como ladrão. Estou avisando para vigiar. Estou dando a oportunidade para vigiar. Os que são meus, vigiem. Mude atitude, mude gesto, mude coisas que estão fazendo. Porque eu estou voltando. Assim será aquele dia, de súbito, inesperado. O ladrão nunca rouba coisa de pouco valor. Vocês já viram um ladrão entrar na casa e escolher só os trem que está quebrado, que está estragado? Não. Ele só pega o melhor. O Senhor, nosso Deus, Ele vai voltar. E Ele não vai voltar para buscar porcaria. Não vai voltar para buscar coisas que está estragada. Ele não vai voltar para buscar coisas que não têm preço, que não têm valor. Ele vai voltar para buscar a cada um que Ele comprou com sangue precioso. Cada um que tem alto valor. Alto valor. Não vai levar quem tiver quebrado, quem tiver estragado. O que o Senhor virá buscar? O que Ele vai querer da igreja? Se nós observarmos, o que o Senhor quer disso aqui? Isso tudo vai ser destruído, tudo vai ficar. Será que o Senhor vai voltar aqui para levar instrumentos de som, aparelhagem de som, bebedor de água? O que mais tem de valor? É só cadeira? Não. Computador? Não. O Senhor vai voltar para buscar vidas, vidas valiosas, vidas preciosas, vidas que Ele comprou, que Ele pagou um alto preço. Ele não virá buscar o que é de pouco valor, somente o que é valioso. Estais vós apercebidos? Estais vós apercebidos? Estamos percebendo
porque a volta do Senhor está perto. Mais tarde, Pedro vai escrever algo tremendo para cada um de nós. Pedro vai dizer assim, em 2 Pedro 3, versículo 10 e 11. Pedro vai nos dar um aviso, que é uma coisa de muita importância para nossas vidas nos dias de hoje. Quando Pedro vai dizendo assim, em 2 Pedro 3, versículo 10 e 11, mas o dia do Senhor virá. Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convém ser? Em santo trato e piedade? Que pessoas devemos ser? Não está na hora de mudarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de interpretarmos tudo o que nós estamos vendo acontecendo aí, porque tudo vai passar. Nada do que é, nada do que a gente vê vai permanecer, vai estar como está. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo também vai nos advertir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Paulo vai nos advertir do mesmo modo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Quando nós olhamos tão tamanhas advertências para nós temos que parar e prestar atenção numa coisa. O mundo já jaz no maligno. E nós estamos vendo nesses dias, onde estamos vivendo as últimas horas mesmo, tantas pessoas desapercebidas com o casamento, com a família, com o próprio trabalho e com tantas outras coisas, que não estão vigiando, não estão prestando atenção, por causa do corre-corre, por causa dos interesses das coisas dessa vida, estão deixando as principais coisas. Olha que Deus tem nos falado. Há poucos dias eu falei sobre o livro de Ageu. É basicamente a mesma palavra. Estamos vivendo os últimos dias e estamos preocupados em construir as nossas próprias casas. Enquanto a casa que nós temos que procurar corrigir, limpar, purificar, tirar, preparar para que o Rei da Glória venha morar, venha habitar.
para que quando Ele voltar, o Espírito Santo tenha total liberdade de nos levar junto. Quando o Espírito Santo for tirado, Ele nos levar para estarmos junto com o Senhor, encontrarmos com Ele nas nuvens e sermos guardados e protegidos por Ele. Olha, não precisa falar mais nada. E para encerrar essa palavra, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo mais uma vez, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, para encerrar. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Aquele que observa os caminhos do Senhor são achados em paz. Temos que estar irrepreensíveis na volta do Senhor. O Senhor vem inaugurar um caminho novo, feito Isaías diz. Mas nesse caminho não vai passar o sujo, o imundo e o impuro. Temos que estar com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e prestar atenção. O Senhor está voltando. Está voltando. E está nos mostrando os sinais de que a sua volta está mais próxima do que nós podemos imaginar. E que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, o seu lar, que aonde você estiver, você possa ter recebido essa palavra, não como uma palavra de chamando a atenção, mas uma palavra de advertência, que muitas das vezes estamos indo para caminhos sem volta, caminhos que foram preparados para o diabo e seus anjos, mas os filhos de Deus, por falta de aviso, muitas das vezes continuam trafegando por esses caminhos. Como servos, como filhos, todo crente, todo filho de Deus, trafega entre dois mundos, mas só tem um. Nós estamos nele, trafegando nele, para chegarmos às nossas promessas. E a promessa do Senhor é uma só. É nos levar para estarmos com Ele. E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua empresa, o seu trabalho e tudo que você faz no nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, sabemos, ó Pai, o quanto o inimigo tem afrontado, o quanto o inimigo tem tentado se levantar para trazer contendas, trazer confusão, trazer, ó Pai, desilusão, desânimos e tantas coisas no meio da Tua igreja. Senhor, tenha misericórdia. Não deixa, ó Pai, que o mal venha tentar persuadir pessoas, ó Pai, escolhidas, pessoas lavadas, pessoas remidas. Abra, Senhor, entendimento, compreensão, para que todos possam ver os sinais de quando estamos caindo. Que possamos perceber, ó Pai, que o Senhor está de braços abertos,
nos chamando: volta, filho meu, há oportunidade, eu quero te tirar do meio desse mundo de treva, desse lamaçal. E só Ele pode fazer isso. Somente o Espírito Santo consegue convencer o homem do erro, do pecado e dar entendimento para buscar a volta para o Senhor. Oh, Pai, alcança a Tua igreja, alcança, ó Pai, essa mãe de família que está faltando tudo dentro de casa. Esse pai, ó Pai, que não sabe aonde arranjar dinheiro para o leite, para o pão amanhã. Que não sabe, ó Pai, o que fazer para manter a sua casa. Abençoe, ó Pai, o nosso Brasil, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, que todos eles, ó Pai, são instrumento do Senhor para governar, para abençoar o Teu povo. Tenha misericórdia, ó Pai, do nosso país, da nossa nação. Muda, Senhor, a nossa sorte. Muda, Senhor, a nossa maneira de vermos. Sabemos, ó Pai, que não tem jeito para esse mundo. Mas clamamos, Senhor, porque tem tantas pessoas que estão perecendo. Quantas, Senhor, nesse momento, estão perdendo a vida ali nos hospitais. Quantos, Senhor, estão morrendo com medo de ir no hospital também. Quantas situações, Senhor, que só o Senhor pode mudar, pode reverter. Visita, ó Pai, a Tua igreja, aonde houver uma pessoa necessitada, um servo do Senhor, que o Senhor envie o recurso, que o Senhor envie a solução. Visita, ó Pai, cada um dos nossos irmãos que estão passando por lutas, por tribulações, que com essa crise perderam toda a renda. Mas o Senhor é Deus e não há, ó Pai, nada oculto aos Teus olhos. Ajuda, Senhor. O que é o Senhor ajudar o de pouca força ou o de muita força? Mas tenha misericórdia da Tua igreja, ó Pai, desse povo que clama pelo Teu nome, e nos abençoe, e nos dê, ó Pai, uma semana de alegria, uma semana diferente, melhor do que essa que se passou, para louvor, honra e glória do Teu nome, e que o Senhor, o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. E que o Senhor vos abençoe, a você, a sua casa, o seu lar, poderosamente, em nome de Jesus.